Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Sou Matize e agora eu vou responder a dúvida do Vinícius. O Vinícius me mandou um gráfico de uma função, né? Uma função com vários intervalos, digamos assim, várias funções diferentes. E aí, as perguntas que tem nessa questão é com relação ao limite. Então, analisando o limite através do gráfico da função, sem ter a lei de formação da função, e sim só o desenho. Mas é fácil, tá? Vamos lá, Felipe. Para começar, tem que ficar claro o seguinte: uma função ela vai ter o limite naquele ponto se os limites laterais representarem o mesmo número, caminharem para o mesmo número, tá? Então, por exemplo, se eu falar que o limite é tendendo a 2 pela esquerda dá 4, e o limite tendendo a 2 pela direita dá 6, um dá 4 e o outro dá 6, eu vou falar que não existe o limite daquela função no ponto, porque os limites laterais são diferentes. Agora, se eu falar que o limite da função tendendo a 2 pela direita dá 4, e o limite da função tendendo a 2 pela esquerda também dá 4, então significa que o limite da função tendendo a 2 é 4, tá? Então, vou mostrar isso no gráfico. Ele coloca aqui, primeiro, com relação a 0, ó, limite de tendendo a 0 pela esquerda, limite tendendo a 0 pela direita, limite tendendo a 0, tá? Então, se esses dois aqui, ó, a resposta for a mesma, significa que esse limite aqui tem essa resposta. Se for diferente, significa que não existe esse limite naquele ponto. Mesma coisa aqui para as próximas letras, ó. Limite da função tendendo a 2 pela esquerda, limite da função tendendo a 2 pela direita e o limite da função tendendo a 2, tá? Então, funciona assim. Vamos olhar primeiro o do zero. Se eu observar que tem um salto na função, isso já é um indício que não existe o limite naquele ponto, tá? O que vai acontecer aqui. Olha só. Primeiro, tendendo a 0. Então, ó, olhando o 0 pela esquerda, esse menuzinho representa a esquerda. Ou seja, eu vou olhar para a função que está à esquerda do x valendo 0, do x tendendo a 0. Só lembrando que aonde que o x é 0? No eixo y. Qualquer ponto do eixo y tem uma abscissa igual a 0, né? Então, pensando no eixo y, eu estou falando que o x está tendendo a 0. Então, olha aqui no nosso desenho. Pensando no eixo y, eu tenho duas funções encostando nela. Mesmo que aqui eu tenha uma bolinha fechada e uma bolinha aberta, isso é indiferente para o limite, tá? O limite pode existir se eu tiver as duas bolinhas abertas, ou uma fechada ou uma aberta, isso é indiferente. A ideia é que fique no mesmo ponto. E eu não tenho que preocupar se existe aquela bolinha fechada, né? Por exemplo, nesse ponto é fechada e aqui é aberta. A bolinha fechada significa que existe uma imagem para aquele número na função. E a bolinha aberta significa que não existe uma imagem naquele ponto. Então, o limite não tem muito a ver com a imagem, tá? Ela pode não existir e mesmo assim ter o limite. O que eu tenho que me preocupar é justamente com esse salto, tá? Então, olha só. Se eu pensar... Aqui eu não coloquei os números, mas no seu desenho, né, ô Vinícius, tem os quadradinhos, a malha quadriculada, então dá pra ver que aqui é 1 e 2, tá? Apesar de não estar escrito, mas dá pra ver, contar os quadradinhos aí, né? Então, olha só. X tendendo a 0 pela esquerda, ou seja, olha, a função da esquerda é esta função aqui, ó, a esquerda do 0, né? Meu 0 tá aqui, então, no eixo Y, eu tenho o X tendendo a 0. À esquerda de 0, eu tenho esta função. Ela está ligada no número 1, ou seja, quando eu vou me aproximando de 0 pela esquerda, a minha resposta se aproxima do número 1. Isso que tem que ficar claro, tá? Então, a função da esquerda, ela vai caminhando para o x igual a 1. Então, a minha resposta para o limite desta função g de t com x tendendo a 0 pela esquerda é 1. Agora, repare pela direita. Olha só. Que é a letra B, né? O 0 com o maisinho, ou seja, a função que está à direita, né? Então, seria essa daqui, ó. Essa é a função que eu tenho à direita, que, olha, ela vai chegar ao eixo Y, ou seja, ao x igual a 0. Então, na hora que ela chega,
você tem que notar, Vinícius, que ela não encosta no mesmo ponto de cima, né? Existe um salto, né? Então, ó, ela vai se aproximando do número 2, tá? Então, ó, quanto mais perto do x igual a 0, a ideia seria mais próxima do número 2, tá? Então, eu vou falar que o limite desta função com x tendendo a 0 pela direita é 2. Aí, é esse ponto que eu chamei a atenção. Quando os limites laterais são diferentes, significa que não existe o limite naquele ponto. Então, como o limite a 0, né, de x tendendo a 0 pela esquerda é 1, e o limite de x tendendo a 0 pela direita é 2, significa que o limite de x tendendo a 0 não existe, né? Então, que ele é cortado ao contrário. Não existe o limite para x igual a 0. Aí a gente vai fazer a mesma coisa agora para o 2. X tendendo a 2 pela esquerda, x tendendo a 2 pela direita. E se os limites laterais forem iguais, vai existir esse limite x tendendo a 2, que vai ser a mesma resposta, né? Se não existir, se forem diferentes, não vai existir, como aqui na letra C. Então, ó, pensando agora no 2 pela esquerda. Então, ó, o meu ponto 2 está aqui. A função que está antes dele, à esquerda do meu ponto 2, é essa função aqui novamente, certo? Então, ó, pensando no 2, a função, quanto mais perto de 2 ela vai chegando, olha, vou chegando perto do 2 pela esquerda, a resposta dela mais se aproxima do próprio 2, né? Ó, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, é praticamente o x próximo do 2, antes do 2, né, tipo 1,99, e a resposta é praticamente 2, ou seja, ela se aproxima de 2. Então, eu falo que o limite da função com x tendendo a 2 pela esquerda tende a 2, tá? Se aproxima de 2. Bom, agora vamos pensar a direita do meu número 2. À direita, eu tenho essa outra função, ó, depois do 2, à direita do 2, eu tenho essa outra função, tá? Então, repare que quando eu vou me aproximar do número 2 pela direita, ó, vamos supor que eu tô aqui, ó, a resposta dele tá aqui. Chego mais perto, a resposta dele, ó, tá aqui. Mais perto, a resposta dele tá aqui. A resposta tá caminhando para este ponto aqui, ó. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, repare que a imagem, ó, vai só caindo, vai se aproximando do 0, né? Esse aqui em cima do eixo x significa que a minha imagem, o meu y, é 0. Então, eu vou falar que o limite da função com x tendendo a 2 pela direita é 0. Aí, novamente, letra F. Qual o limite da função com x tendendo a 2? Então, Vinícius, se os limites laterais são diferentes, significa que não existe o limite desta função no x tendendo a 2, tá? Sem especificar se é direita ou esquerda, não existe. Aí, próximas, as outras últimas letras pedem o seguinte. A letra G pede o G de 2, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com limite, tá simplesmente perguntando qual a imagem da função para o x valendo 2. E aí, simplesmente você vai olhar o seguinte, se por acaso só tiver bolinha aberta na linha do 2, né, no segmento do 2, significa que o ponto 2 não tem imagem naquela função, tá? É complicado de falar que aí não seria nem função, né? Mas enfim, aqui eu posso observar o seguinte, o ponto 2, pela esquerda e pela direita, tem 2 pontos abertos, 2 bolinhas abertas. E lá entre elas tem uma bolinha fechada. O que significa isso, Vinícius? Que a imagem do ponto 2 é onde está essa bolinha fechada, que ela não encosta nem com a função que está na direita, nem com a função que está na esquerda. Então, a imagem do número 2, ó, é onde está a bolinha fechada, então é número 1. Então, G de 2 é 1, tá ok?
Novamente, no seu desenho não tá escrito 1 aí, mas você tem que contar na malha quadriculada os quadradinhos aí, tá? E por último, a questão pede o limite da função com o x tendendo a 4. Aí, quando eu penso aqui no número 4, ó, diferente do 2, por exemplo, o 2, ó, dá pra ver nitidamente que tem duas funções chegando nele. Ou seja, existe um pulo aí, digamos assim. Então, isso significa que a função é descontínua e aí o limite ali naquele ponto não vai existir, né? Só se você, igual do zero. Tem no eixo y, né? Tem uma função à esquerda e uma função à direita. E existe uma diferença, né? Um salto. Então, significa que o limite naquele ponto também não existe. Agora, já no ponto 4, ó, não tem problema nenhum, né? A função passa por ele, né? Eu não tenho duas funções, digamos assim, nele. Simplesmente eu tenho uma continuidade no ponto 4. Então, basta verificar qual é a imagem do número 4 pela função. Então, a imagem do número 4 pela função é 3. Então, significa que o limite de g de t com x tendendo a 4 é 3, tá ok? Porque ela é contínua nesse ponto. Diferente do 2, a função não é contínua no 2 e não é contínua no x igual a 0. Agora, no x igual a 4, sim, ela é contínua. Né? No x igual a 3, ele poderia perguntar, no x igual a 5 e assim por diante, tá ok? Ô Vinícius, esse tipo de questão é confuso, não sei se eu consegui te explicar mais ou menos o que você queria, mas tentei falar de um jeito que fica mais fácil, é meio intuitivo esse tipo de questão, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Coloca aqui depois se você gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu, tá? E se você tem alguma dúvida, faça como o Vinícius, mande no dúvidas, somatize@gmail.com, tá ok? Beijo, pessoal, até o próximo.